Piatã, Chapada Diamantina, Bahia, Brasil. O município secular, de pouco mais de 20 mil habitantes, é um celeiro de culturas diversas. Culturas estas que também foram atingidas pelas medidas de restrição ao combate ao coronavírus. Interessados em adquirir os recursos da Lei Federal Paulo Gustavo e distribuir tal recurso aos fazedores de cultura local, a Secretaria de Cultura, por meio de uma competente equipe, seguiu todos os protocolos exigidos. Com o intuito de manter toda a comunidade informada sobre como participar e se beneficiar dos recursos, foram realizadas uma série de oitivas e divulgações nas redes sociais de abrangência do município de Piatã. E ainda, com o objetivo de esclarecer qualquer dúvida sobre a Lei Paulo Gustavo, os coordenadores chegaram a utilizar a plenária da Câmara Municipal de Vereadores, que tem a sessão transmitida ao vivo para todo o município. O passo a passo da aplicação da Lei Paulo Gustavo em Piatã, ele foi baseado em duas questões fundamentais. Primeiro, escutas à sociedade através das oitivas, que nós realizamos ao longo do ano de 2023, e essas escutas sempre baseadas nos documentos normativos que eram expedidos pelo Ministério da Cultura. Vale lembrar que a Lei Paulo Gustavo é uma lei emergencial, que há 2 anos, na época da pandemia, ela foi uma reivindicação da sociedade, mas que somente agora que ela pode ser executada. Portanto, sendo uma lei emergencial e em contexto da pandemia, ela se tornou-se basicamente a lei do audiovisual. E hoje, aqui no plenário da Câmara, nós estamos fechando essa rodada de debate com a comunidade, e nada mais oportuno do que ser o espaço legislativo, a casa onde os vereadores podem estar apreciando e a comunidade acompanhando também. Inclusive, os debates são feitos aberto, em espaços abertos destinados ao público, e especialmente através das oitivas. Oitivas são espaços de escutas com a sociedade. Toda pessoa que é da área cultural, que ela teve ou tem interesse, para ela poder se fazer representada no edital, ela precisaria naturalmente estar participando dessas escutas. É um processo democrático, de votação, de opiniões, de contestações, tudo através dessas escutas. Então, nós acreditamos que Piatã foi uma das cidades pioneiras desse debate, e, portanto, nós fomos um dos primeiros também a lançar o edital, quiçá o primeiro da Bahia, e a gente está muito feliz porque tudo foi baseado nesse processo de lisura e debate democrático. Projetos variados, muitas inscrições, projetos fantásticos, mas a ideia dessa primeira edição, já que a gente está entendendo que a Lei Paulo Gustavo, assim como outras leis que vão chegar no município, como a Lei Aldir Blanc II, sendo uma política de Estado e não de governo, ela vai permanecer. Mas o que as oitivas apontaram, as reuniões, escutas, fóruns e conferências, é que, em sendo o primeiro, a ideia é que pudesse contemplar todos os produtores de cultura a fim de estimulá-los a estar participando de mais edições e, enfim, também poder fortalecer o movimento cultural na cidade. A gente começou um processo inverso, né? A gente começou a fazer as escutas para poder ter uma visão mais ampla de como seria essa distribuição de renda, fazer o levantamento também dos fazedores de cultura aqui do município, né? Então a gente foi conversando, vendo quais são as necessidades, quais eram as demandas, para poder tentar formular um caminho que fosse abrangente para todo mundo, né? Todos os fazedores do município. Como ela era a lei do audiovisual, o governo resolveu fazer uma porcentagem para as outras linguagens, né? Para tentar abranger todo mundo, né? Não ficar só no audiovisual. E a gente estava tentando fazer exatamente isso, contemplar todos o máximo possível, né? A gente não pode afirmar que vai ser todos, mas a ideia é que diminua a verba e todo mundo possa ser contemplado de alguma forma, né? Para dar o primeiro start, né? Para a cultura. Mas me surpreendeu bastante, porque muita gente não tinha nenhum traquejo com o edital de preparar o projeto, porque é um trâmite, né? Não é somente você chegar com a ideia, né? A ideia tem que estar bem embasada, bem formulada. E me surpreendeu a quantidade de pessoas, a diversidade de fazedores de cultura no município. A gente ficou muito feliz, né? Em ter essa confiança, eles virem até a gente também e comprar essa ideia, né? De levantar a cultura no município. A cultura,
em Piatã estava restrita somente a eventos a as festas pontuais, né? Carnaval, São João, festa de fim de ano. Mas na verdade a cultura não é isso. Então a cultura ela abrange coisas muito mais, como a gente pretende fazer, nós vamos implantar com certeza, que é teatro, festival de música, tem pessoas que estão participando com poesias, livros, escrita de livros. Então a cultura a gente sabe que é uma coisa que abrange, que é muito mais do que só festas anuais, né? A gente tem um exemplo aqui na Chapada, da cidade de Mucugê, que na realidade são eventos culturais que acontecem e de grande porte. Pode-se afirmar que Piatã está rumo a isso, caminhando para isso? Piatã, por ser uma região com uma riqueza cultural muito grande, então ela com certeza tem cacife para isso. Agindo rigorosamente dentro da lei, as inscrições foram prorrogadas por mais 5 dias úteis para que os interessados pudessem providenciar os documentos exigidos e realizar as devidas inscrições dentro do prazo limite. A organização da equipe foi tamanha que o município de Piatã foi um dos primeiros em todo o estado da Bahia a entregar as inscrições e os projetos conforme as exigências legais. No dia 18 de agosto, no Salão Nobre da Secretaria de Cultura, foi realizada a primeira Conferência de Cultura do município. Piatã saiu mais uma vez na frente. O evento contou com a presença de autoridades locais e de todos os 20 contemplados pela Lei Paulo Gustavo, que, emocionados, relataram um pouco dos projetos e falaram sobre a importância do recurso financeiro para suprir as carências existentes e alavancar as ideias culturais que estavam engavetadas por conta de toda a crise vivida. Mais de 2 anos, a humanidade todinha foi cerceada dos seus direitos, né, por conta de um vírus mortal, o coronavírus, e bilhões de pessoas em todo o mundo foram afetadas por isso, e principalmente, e também, toda a classe cultural, principalmente do nosso país. Os talentos tiveram que ficar entre 4 paredes, né, as condições, as normas de segurança não mais permitiam que os artistas se expressassem, né, o seu talento, a sua arte. Essa lei federal, esse recurso federal, que pelo que eu tenho conhecimento, veio para exatamente sanar, de alguma forma, dar um novo incentivo. Nós podemos afirmar que é um marco histórico no município, porque pela primeira vez, produtores culturais das mais diferentes modalidades estão reunidos aqui para multiplicar os seus talentos. Isso é muito importante. E antes de parabenizar o governo federal por essa lei, né, a gente tem que parabenizar essa equipe formidável aqui de Pingo, Bate, Lucas e Ramon, porque, diga-se de passagem, Piatã foi, se eu não estiver enganado, o primeiro município do estado da Bahia a entregar tudo prontinho, enquanto os outros municípios estavam quebrando a cabeça, tentando entender a lei, tentando entender as normas, né? Enquanto estavam indo tirar leite, a gente já estava com a manteiga aqui passada no pão. Então,
Parabéns a esses 4 ases, né, que conseguiram exatamente trazer esse recurso para nós, produtores culturais de Piatã, nas suas mais diferentes modalidades. A conferência também serviu como um pequeno mostruário das artes e dos artistas de Piatã. Funcionários da Secretaria de Obras apresentaram o projeto que irá transformar para melhor o espaço da Secretaria de Cultura, mantendo, é claro, todas as características arquitetônicas. Os participantes se dividiram em grupos para a discussão de novos projetos culturais e também para a eleição dos delegados que irão representar o município de Piatã, Brasil afora, em novas conferências. Sobre a Lei Paulo Gustavo, foi um momento muito bom, sendo que a gente aqui na Chapada Diamantina, a gente está saindo em primeiro lugar dos municípios aqui, que a gente adiantou bastante. E hoje à tarde a gente já vai fazer as assinaturas dos contratos da Lei Paulo Gustavo, né? Muita gente contemplada, recurso que vai ser bem empregado, né? Vai ser bem empregado. Os debates pela parte da manhã foi muito bom, cada produtor explicando o que ia fazer com o seu recurso da Lei Paulo Gustavo. É um recurso muito importante para o nosso município, vai ajudar várias culturas, né? Primeiramente, falar do processo de implantação do Sistema Municipal de Cultura de Piatã. Uma lei que foi discutida em diversos setores, né, da sociedade, buscando consolidar essa lei e aprovar na Câmara Municipal. A gestão municipal está de parabéns. Em termos da Paulo Gustavo, do mesmo modo, houve uma legitimidade, uma eficiência em não só fazer as escutas, mas discutir a lei, discutir para quem ela está sendo construída. E também a celeridade pelo qual a gestão e o legislativo aprovaram os instrumentos para que esses recursos pudessem chegar ao resultado final apresentado hoje. Se não me engano, foram cerca de 12 projetos voltados para o audiovisual e, notadamente, todos eles voltados para a memória, para a valorização da identidade, da territorialidade, da diversidade cultural do município de Piatã. Então eu vejo todo esse processo como um processo precioso, legítimo e consolidado. E a bem dizer, Piatã está de parabéns por estar realizando uma das primeiras conferências municipais de cultura do Estado e também a execução da Lei Paulo Gustavo e provavelmente em breve teremos a Lei Aldir Blanc II também direcionada aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura. E realizando uma verdadeira prestação de contas dos recursos recebidos, conheça um pouco de como vai ser empregado esta verba por estes 20 agentes culturais do município de Piatã.
Meu pai trabalhava com artesanato e aí a gente começou a trabalhar, sabe? Desde 12 anos de idade. Ele fazia alguns objetos e aí eu comecei a desenvolver essa curiosidade, né? Aí com 14 anos de idade eu já comecei a fazer minhas primeiras obras. E aos 16 anos eu fiz uma escultura de pedra que está lá na Praça de Piatã, na Praça Isidro Viana. Representa a catadeira de café. Com esse projeto da Lei Paulo Gustavo, eu espero que vai ser uma maravilha, porque aqui, como vocês estão vendo, aqui é um lugar onde eu trabalho com estofados. Aí eu improviso para trabalhar também com minhas artes plásticas, e esse projeto vai injetar dinheiro para que também dá uma melhorada no espaço. E através desse projeto eu pretendo também comprar alguns equipamentos para dar uma melhorada no meu trabalho. O objetivo em estar inscrito, participando, né, deste projeto na Lei Paulo Gustavo é a concretização de um sonho. Como meu pai, ele sempre foi um escritor e ele buscava muito retratar as questões, né, da cidade, do nosso município de Piatã. Então ele tinha também o sonho de escrever, né, publicar as poesias, que são inúmeras poesias dele, e usá-las, né, como instrumento para aulas, né, uma vez que ele era professor, né, de língua portuguesa, né, formado em letras. E sendo assim, né, essa oportunidade veio a calhar para que esse sonho se concretizasse, uma vez que a gente pretende também realizar jograis, saraus, né, até em praça pública, para que essa poesia não morra, né, para que a poesia perpetue, né, e o nome dele também perpetue através desse projeto. Partiu de mim a iniciativa de dar aula gratuita para os jovens, certo? E eu, sem recurso financeiro, pedi ajuda para uns colegas que entendem mais sobre o assunto, né? Em relação à parte administrativa, de poder estar implantando esse grupo. Até que eu cheguei aqui na Secretaria de Cultura, fui bem recebido por BAT, e eles falaram do projeto que está tendo do governo aí, o Paulo Gustavo, né? Paulo Gustavo. E através desse projeto, que foi um concurso, né, que a gente participou, e a gente vai conseguir adquirir uniformes para as crianças também de graça. Além da aula ser gratuita, os uniformes também vão ser dados de graça, graças a Deus. Corremos atrás e aos poucos estamos crescendo. Por enquanto estamos com 48 alunos aqui em Piatã, já ativos, treinando, e acredito que vai crescer mais com o decorrer do tempo, porque está chegando diversas pessoas. E nosso intuito é conseguir apoio de alguém aqui em Piatã também, para a gente poder levar para as comunidades, tanto comunidades quilombolas, como nas roças, onde as pessoas não têm acesso à capoeira. Nosso intuito é poder conseguir implantar lá e também trazer esse esporte para mais pessoas aqui pelo município de Piatã. É hora, camarada, pela barra fora, pela barra fora, camarada, e vamos jogar, camarada, a capoeira, camarada. O Terra de Reis da Bucana, ele
existe desde a década de 70, vem sendo passado de gerações por gerações, de pais, de avós, e agora chegou para mim, e juntamente com essa galera aqui. Olha, o grupo é formado por mais ou menos 17 a 18 pessoas. Temos uma sanfona, um zabumba, um pandeiro, um triângulo, um ping-pong e a nossa bandeira. Com a chegada desse recurso da Lei Paulo Gustavo, vai aprimorar mais ainda esse grupo, vai dar bem mais entusiasmo, porque desde o começo a gente sempre teve a necessidade de instrumentos. A gente tem muita força de vontade, mas a verba era curta para instrumentos, e com a Lei Paulo Gustavo que chegou aí, que a gente foi contemplado, muito bem contemplado, a gente vai conseguir a aquisição de instrumentos novos para brilhantar ainda mais o nosso grupo. Então, o bordado, eu tive experiência com minha mãe. Eu desde criança, então minha mãe bordando, e eu fui aprendendo com ela. Graças à Lei Paulo Gustavo, eu consegui comprar uma máquina. Essa máquina faz alguns bordados e me ajuda em detalhes nos procedimentos de algumas peças. E também eu vou conseguir produzir uma quantidade maior de peças em menor tempo. Bom, eu iniciei a música muito nova, fiz muitas participações aqui na cidade também, em eventos culturais, nas escolas, e bom, eu cresci nesse meio e desde então me encontrei, não consigo mais fazer outra coisa, não me vejo fazendo outra coisa, então trabalho mesmo com arte, com música, e minha vida é dedicada a isso. Bom, esse recurso da Lei Paulo Gustavo foi super importante para o meu projeto, que é a gravação e produção de uma extensão de músicas, além de proporcionar os encontros culturais com artistas da cidade, envolvendo também toda a comunidade. Sob o raio da aurora, entre os verdes canteiros, deixou do avesso meu coração. Minha vocação de escritora, acredito que surgiu no período da faculdade, executando o TCC, né, que é o trabalho de conclusão de curso, e eu me vi ali diante essa possibilidade da escrita. E durante o período da pandemia, né, que estávamos todos em confinamento, eu comecei a escrever um diário que acabou se tornando um livro, Diário de uma Quarentena. Mas antes mesmo dele eu já havia escrito um livro chamado Boca da Mata, que surgiu através de diálogos de conversa entre minha mãe e eu, e ela começou a contar histórias da infância dela, e eu pensei, poxa, é um livro. E simplesmente fui escrevendo, guardei. A partir do momento que eu comecei a estudar como era necessário publicar, e eu vi da dificuldade que era, deixei na gaveta, né, esperando uma melhor oportunidade. E esse recurso, através da Lei Paulo Gustavo,
vai me possibilitar de tirar este livro da gaveta e publicar-se mais uma obra. Então, eu e o Reis começou assim desde criança, que lá na minha região, na minha comunidade, se fala Santa Bárbara, tinha, né, o pessoal cantava o Reis nas lapinhas, só lá na região, nos presépios, no Natal. E eu, como criança, presenciei aquilo e gostava muito. Só que quando a minha idade foi chegando, assim, para gostar e cantar, foi o ponto onde caiu no esquecimento e eles pararam. Morreram algumas pessoas, pararam e isso caiu no esquecimento. E eu cheguei assim a participar bem pouquinho já no final, e hoje eu corro atrás para tentar resgatar isso que era uma cultura da minha região. Graças a esse recurso da Lei Paulo Gustavo, eu vou conseguir fazer o documentário desse Reis e resgatar isso que estava esquecido na minha comunidade, remontar esse grupo de reis aqui na minha região. Dezembro, 24 de dezembro, meia-noite deu sinal, meia-noite deu sinal, já rompeu a primavera, já rompeu a primavera, entre noite de Natal, entre noite de Natal. Casa nobre gente, hoje casa nobre gente, escutai o que eu direi, escutai o que eu direi. Bem, sou professor de português formado pela Federal da Bahia desde 2019 e eu estou aqui no município há pouco mais de um ano e nesse ano atuando como professor de português na Escola Estadual de Núbia. E eu percebo essa necessidade mesmo que a juventude hoje tem de aprofundar um pouco mais a fruição literária. Eu percebi isso principalmente corrigindo as redações, né? Quando a gente percebe uma certa repetição de ideias, repetição de argumentos, uma certa ausência de repertório cultural. Então eu, junto com um grande amigo aqui do município também, nós pensamos essa ideia de formar um clube de leitura, que também vai fazer o seguinte, que é retirar da escola essa única responsabilidade por ser a instituição que vai fomentar a leitura, né? A leitura é uma das principais formas de aprendizado que a humanidade tem e que ultimamente tem ficado esquecida, né? Ou pelo menos tem ficado em segundo plano, ou pelo menos a maior parte das pessoas só tem exercitado essa atividade somente nesses ambientes escolares, quando a leitura, na verdade, precisa acompanhar toda a vida de um ser humano. Esse recurso, na verdade, que está chegando até nós, vai auxiliar principalmente nesse início do clube de leitura, que é o ponto mais complicado, onde nós precisamos adquirir os livros, né? E os livros aqui no Brasil nós sabemos que tem um valor agregado muito alto, né? Então nós precisamos primeiramente adquirir os livros para começar esses primeiros encontros com essas primeiras obras literárias. E aí, no final do nosso projeto, as melhores resenhas que serão produzidas serão premiadas, né? Então esses livros ficarão com os leitores, né? Claro, com algumas concessões, com algumas regras que eles precisarão obedecer, especialmente a frequência em todas as reuniões, né? E tendo frequentado todas as reuniões, participado de todas elas, então você vai poder levar esses títulos para casa. Então essa verba entrará com essa finalidade aí. A ideia do Cinecultura Piatã veio de um projeto anterior que nós tínhamos, né, aqui no Grupo de Educação Alternativa de Piatã. Nós acolhíamos crianças no turno oposto da escola, né, com várias atividades, e uma das atividades era o cinema. Nós, quando veio a Lei Paulo Gustavo, pensamos em fazer o cinema para a comunidade. Foi essa a ideia, nasceu daí, do projeto Magia do Aprender. Certo? Hoje é o Cinecultura para a comunidade toda. Essa verba que veio pela Lei Paulo Gustavo foi importantíssima demais, porque assim a gente pôde reviver, né? Colocar um cinema, a cultura para os meninos, a arte
para os meninos, né, participarem, porque tem crianças que não têm acesso. Então, a gente precisa abrir esse espaço. Nós somos uma associação e a gente precisa abrir esse espaço para a comunidade. As crianças terem um lugar de lazer, de diversão. Depois, com as rodas de conversa, a gente vai falar sobre os filmes. É um privilégio participar desse projeto da Lei Paulo Gustavo. Ô Plauto, olha, esse trabalho meu já vem aí há uns 15 anos atrás aí, e a gente vai pegando um pouquinho de uma coisa, um pouquinho de outro, aprendizado de um lado, aprendizado de outro, né? Hoje tem internet aí que ajuda muita gente aí, mas com muito sacrifício eu cheguei até onde eu cheguei, né? Graças a Deus, a gente vai levando a vida aí, de pouco a pouco, né? Plauto, esse recurso que veio aí do governo federal aí, da Lei Paulo Gustavo aí, foi um excelente recurso. Veio na hora certa, que a gente mais precisava. Já peguei minha ferramenta, já está em casa. Só ainda não inaugurei, mas está previsto daqui para amanhã eu já coloco ela em prática para funcionar. E foi uma maravilha, viu? Só tenho a agradecer aí todos que estão empenhados nessa luta aí, todos mesmo de uma forma geral, né? 1+2, é uma equipe que está empenhada nesse trabalho aí, né? E graças a Deus está dando certo, a gente está conseguindo adquirir esses objetivos. O artesanato com flores artificiais se deu através de eu começar a gostar bastante do artesanato. Aí eu comecei a ir pesquisando sobre o assunto, comecei a tomar gosto pela coisa, comecei a desenvolver as flores e isso foi cada dia mais se expandindo, foi crescendo. E eu comecei a ver que isso aí daria para eu fazer dele uma fonte de renda. Hoje eu vivo do artesanato, estou começando a viver do artesanato, é algo que eu gosto bastante. E estou desenvolvendo os meus arranjos artificiais para decorações, faço flores de diversas maneiras. Há muito tempo eu sempre sonhei em ter um projeto voltado para a sociedade, que é algo que eu sempre gostei de fazer. Como eu não tinha possibilidade devido à questão financeira, e a Lei Paulo Gustavo veio para fortalecer ainda mais esse meu lado de colaborar com as pessoas e fazer com que elas também passassem a ter uma fonte de renda, assim como eu consegui. Meu projeto é voltado para todos os públicos, mas em especial para mulheres em situação de violência, para que elas venham com o artesanato aprender algo especial e começar a ter uma renda também para poder sustentar seus familiares. Bom, sou mineiro natural de Belo Horizonte e na minha infância a influência com o rock, o progressivo, a MPB, a musicalidade regional nordestina, mas sempre a tendência para as bandas de rock. E na minha adolescência veio a calhar de um vizinho morar do lado da minha casa, que ele era apaixonado por moda de viola, finado João. E ele me mostrava Pena Branca e Chavantinho e outros violeiros clássicos da viola, aonde ele sempre dizia que era a música verdadeira e que fazia mais sentido para a nossa história, para o nosso povo. E eu, ouvindo isso, sempre ligado em história, sempre amante de literatura, de poesia, fui procurar saber mais sobre o instrumento quando descobri toda a ancestralidade e paixão que causa esse instrumento, que é algo que vem do ancestral e vai adiante da nossa realidade do brasileiro, que veio dos portugueses, caiu nas mãos dos escravos
E eles fizeram uma outra forma de interpretar esse instrumento com a musicalidade muito mais ampla e solta. Esse foi o início, o pontapé inicial, essa lei, que é a luz no fim do túnel e também o ponto de partida para poder comprar instrumentos e parte para comprar caixas, para a gente poder estar fazendo o nosso trabalho, que é de desejo, um grupo chamado Radiola da Saudade, que vem para trazer recreação para os idosos e também fazer releitura das músicas antigas, hoje em dia já quase esquecidas, como músicas de serestas, as cantigas, samba de roda, e trazer também para a juventude esse resgate que vai trazer de volta a visão de um outro país, de um outro cenário ao qual a gente não tem mais. E com o dinheiro na conta, todos os produtores do setor de audiovisual deram a sua contribuição direta para a criação da Sala de Cinema da Casa da Cultura, que já está em pleno funcionamento. Hoje, dia 22 de setembro, aqui na cidade de Piatã, está sendo um dia histórico aqui para a gente, para os moradores e principalmente para a Secretaria de Cultura, que hoje nós estamos fazendo a nossa primeira sessão inaugural do Cinema de Piatã. Estamos com 60 crianças presentes num projeto paralelo com isso, que se chama o Cine Escola, onde as crianças vêm com temas atrelados com os professores para as sessões de cinema. Esse cinema foi uma realização com muita dificuldade, mas principalmente contamos com o apoio de alguns dos fazedores de cultura que participaram junto com a Secretaria no edital da Lei Paulo Gustavo. Alguns dos fazedores de cultura se propuseram a doar alguns equipamentos para que a gente conseguisse montar esse cinema. Então alguns doaram o som, outros doaram o projetor, cabos e tudo mais que a gente precisava. Então graças a eles também conseguimos realizar esse sonho. Estamos muito felizes com isso aqui em Piatã, primeira sessão agora, e em breve vai ter a sessão aberta para a população em geral, provavelmente nos finais de semana, para ter mais uma opção de lazer para o piataense aqui na nossa cidade. Então, hoje é um dia muito feliz aqui na Secretaria de Cultura, que a gente está entregando a nossa primeira sala de cinema para toda a comunidade de Piatã, para as escolas para participar do nosso evento que está acontecendo. E é um dia muito feliz para a gente aqui na Secretaria,